que a Folha está processando a OpenAI? O que tem de único nessa ação que ela fez? E por que o impacto disso tudo é muito amargo para o jornalismo brasileiro? A Folha está processando a OpenAI aqui no Brasil. E essa ação ela tem algo que é muito diferente de todas as outras. Lá fora tem muita gente mesmo processando todo tipo de empresa de IA. Tem uma ação dos designers da Disney, da Universal contra o Midjourney, que faz imagens. Tem ação da Get Images contra a Stability AI, pelo uso de fotos. Tem ação dos escritores americanos contra a Anthropic, por uso de livros. Tem ainda a mais famosa de todas hoje, que é do New York Times contra a própria OpenAI, por usar conteúdo jornalístico protegido por paywall. Tem até um infográfico que a Wired fez com todas as ações contra todas as empresas que estão acontecendo nos Estados Unidos, e você vai achar todo quanto é tipo de empresa que tem uma ferramenta de IA ali. Portanto, a gente não está falando só da OpenAI, a gente está falando de um ecossistema todo. Tem inclusive algumas que você nem deve reconhecer, como a Ross Intelligence, que está sendo processada pela Thomson por conteúdo acadêmico, ou a Love, ou Eleven Labs, ou tantas outras. Mas nada do que está sendo pedido lá fora tem a ver com um pedido que a Folha fez aqui, que é diferente de tudo. Aqui, a Folha reclamou no judiciário não só do uso dos seus conteúdos protegidos por paywall. Ela reclamou pelo uso da notícia de hoje, da edição de agora, aquilo que acabou de ser publicado. Ou seja, a Folha está dizendo que a IA está indexando a edição que ela tem de forma abusiva e que o dano está em ela ter cada vez menos acesso ao seu site. Sem tráfego, sem publicidade, sem modelo de negócio para o jornalismo. É isso que ela está alegando. A Folha consegue ter dinheiro de outras formas? Sim, mas a grande fonte de renda é a economia de atenção, e é por ali que você se torna cada vez mais popular. Vamos entender isso em 3 pontos principais. Ponto 1. O jornalismo ele já teve a primeira derrota no ambiente online quando apareceram as ferramentas de busca. No passado, na vida ali pré-internet, para quem lembra, a briga pela atenção do leitor se dava pela capa, por aquilo que aparecia na banquinha. A manchete, em letras grandes e garrafais, era o decisor da compra por impulso. Havia assinante, claro, como existe hoje, mas a banca era o pote de ouro. Com a chegada da internet, começa o drama. Ferramentas de buscas como Google e Yahoo passaram a ler os jornais e quando alguém procurava por aquela informação, eles começaram a dar um pedacinho daquela notícia. Com isso, diminuiu bastante a quantidade de pessoas que acessavam o site. Menos pessoas passaram a comprar a edição do dia, o número de acesso aos portais começou a decrescer rapidamente. Jornais do mundo todo protestaram, processaram, negociaram, mas a situação geral era uma só. No mundo da internet, quem não está na rede, quem não está na rede social, quem não está na ferramenta de busca, acaba que não existe. E essa é a primeira derrota do jornalismo para o ambiente online. Vamos ao ponto 2 que tem a ver com isso. As ferramentas de IA são um modo hard para a sobrevivência do jornalismo na era digital. O jornalismo ele aprendeu a viver em tempos de internet. Tem canal de fotos, de esportes, de novela, de evento de gastronomia. O jornalismo tem todo quanto é tipo de conteúdo para gerar interação com quem está lendo. Mas o jornalismo ele não conseguiu fazer com que as ferramentas de buscas que usam de certa forma o que eles fazem, paguem por isso. Mesmo lá fora, como a Austrália e Canadá, que passaram leis obrigando a TaxLink, obrigaram algum tipo de pagamento, a negociação com as Big Techs, quando começou, azedou. E até hoje não há ganhos reais do jornalismo com as ferramentas de busca por mostrarem as suas notícias. E agora o problema ele é um pouco maior. Por quê? Porque com as ferramentas de busca, pelo menos o usuário tinha acesso ao link do portal de notícias muito fácil. Mas nas ferramentas de IA, o link da notícia está cada vez mais escondido. Pelo menos ele nunca está na área nobre. Então você é citado como referência, mas para você entrar no link e conferir, você tem que ir lá embaixo, você tem que clicar aqui e ali. Isso faz com que esse decréscimo de acesso para os portais de notícias tenha se intensificado por aquelas pessoas que começaram a ler notícias pela inteligência artificial. Chega até a 80%. E cada vez que saem mais pesquisas, com mais dados para a gente comparar, mais assustado a gente fica. A pessoa ela fica lendo ali na inteligência artificial e não vai para o portal de notícia. As ferramentas de busca, com o seu desenho anterior, pelo menos ainda levavam mais leitores para dentro do jornal. Com o tempo isso se tornou muito possível. As redes sociais, também o antigo desafeto, pelo menos permitiam que jornais tivessem uma voz, uma forma de interagir ali com o seu leitor. Mas nesse design que a gente tem ali da inteligência artificial, nada está acontecendo. O jornalismo está agora sem voz e sem endereço. E até que ponto ele está vendido? Isso tem a ver com o terceiro e último ponto. Vamos supor que a Folha ganhe ação. Mas ganha inteirinha, tudo que ela pede. Se a gente olhar para o Canadá, se a gente olhar para a Austrália, para lugares onde alguma obrigação de pagamento foi feita, acontece que essas ferramentas têm muito incentivo para dar o seu jeitinho. Então, pode acontecer da Folha ganhar a obrigação de pagar, mas não levar. A OpenAI vai ter todo incentivo para
começar a citar quem não cobra pela notícia ou a quem consegue pagar menos por isso. E tem um detalhe importante sobre isso, que é direitos autorais. Obras, livros, cinema e outras coisas, elas têm direito autoral, portanto você não pode dizer que você usou o meu dado, mas aquele dado ele era protegido. O dado do jornalismo é fato. Fato é parte da cultura, é um insumo do diálogo, é uma parte da realidade. Fato não é protegido por direito autoral. Então você fica exposto a um outro abuso. Vamos supor que alguém está usando ferramentas de IA para te plagiar. Vamos supor que alguém está lendo seus fatos na edição de agora e reescrevendo do seu jeito. Esses sites piratas que fazem isso se chamam garbage news, ou jornalismo de lata de lixo. Alguém automatiza a IA para ler os principais jornais e parafrasear os fatos. E publica na internet esse material como se fosse um portal de notícias super original. A ideia é você pegar qualquer tipo de publicidade que chegue ali através de uma ferramenta de busca. Esse é o cenário atual. Importante a ação da Folha, importante essa relação com a OpenAI, mas o jornalismo está no mesmo dilema que esteve desde o início da internet. Hoje eles têm mais atenção, mas não necessariamente eles têm mais receita. E sem receita pode ser que a gente não tenha o jornalismo local, pode ser que a gente não tenha a notícia, a cultura brasileira sendo representada. O que você acha que poderia ser feito por isso? O que você acha que a Folha poderia ganhar nessa ação? E o que você acha que poderia de fato funcionar para a gente ter esse modelo de negócio mais lucrativo, tanto para quem mostra a notícia como para quem produz a notícia? Se você gostou desse conteúdo, clica no link e no sininho, segue para ter mais notícias e até a próxima edição. Pai, hoje é dia do meu campeonato. Você vai, né? Claro, filha. Papai vai estar lá torcendo por você, tá bom? Você promete? Prometo. Quando você promete alguma coisa para quem você ama, você cumpre. E é isso que a Prefeitura do Rio está fazendo. Com a implantação do JAE, a Prefeitura vai colocar 5.000 novos ônibus nas linhas regulares no padrão BRT. Mais uma vitória conquistada com firmeza e serenidade. Nada é impossível para quem tem coragem. Sua cabeça tá igual sua timeline, uma bagunça. Quer diminuir esse ruído? Notas de rodapé no Amado Mundo, para pensar o mundo a partir dos livros. Amado Mundo, dá para se informar sem surtar.